Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 10 de maio. Agora na Espanha são 21 horas e 39 minutos. No Brasil, 16 e 39 da tarde. Gente, a BTC hoje protagonizou uma movimentação que eu diria, no mínimo, muitíssimo volátil. A gente chegou a estressar a upper aqui, fizemos a máxima em 28.331 e a gente foi ameaçar a última lower. Fizemos a mínima em 26.777. Do topo ao fundo hoje, deu uma variação de 5,51%. A BTC ficou volátil, ainda está volátil hoje. Vocês veem que deu bons trades hoje, todos os sinais, tanto no copy trade quanto na sala de sinais, fecharam no gain. A gente estressou a última lower, ameaçou perder, voltou igual a um foguete em direção ao VWAP. Pelo meu indicador, o Lianov Future, a BTC está dando conta de que vai voltar a estressar as uppers nos próximos candles aqui que vão se desenhar nos 5 minutos. Esse indicador prognostica os 50 candles subsequentes nos 5 minutos. Quem quiser ter acesso é só assinar o Clube Ouro. Vou pular agora para o gráfico de 4 horas. Aqui é o 6 horas, deixa eu pular para o gráfico de 4 horas. Aqui, ó, no 4 horas, vocês vejam que a gente deu uma agulhada aqui para essa região de absoluta sobrevenda. O RSI estocástico aqui acusou sobrevenda. A gente voltou rapidamente em direção ao próprio patamar da VWAP semanal. E agora a gente está tentando superar a própria VWAP semanal para buscar a linha d'água. Sempre que a BTC visita esse setor esverdeado escuro aqui de absoluta sobrevenda, ela volta como num efeito elástico para a linha d'água. Toda vez que a gente visita, a gente volta como num efeito elástico para a linha d'água. É isso que vai acontecer. A gente vai voltar num efeito elástico para a linha d'água. Tem umas resistências no meio do caminho, é para lá que a gente está voltando. No diário, em que pese o pavio dessa mega agulhada de hoje ter rompido para baixo a nossa cunha triangular, o corpo real se manteve dentro do triângulo. Então, dada a excepcionalidade do movimento, muita gente aqui no canal ficou me perguntando ali no auge da queda qual teria sido a causa dessa queda. Gente, eu já vou falar isso nas notícias, mas o fato é que foi um movimento puramente especulativo. Aqui, Bitcoin cai abaixo de 27 mil, reverteu uma movimentação positiva num rally pós-dados da inflação e aí acabou perdendo 27 mil. Mas as notícias dão conta de que foi um movimento puramente especulativo. Alguns tweets estavam dando conta de que public addresses supostamente administrados pelo governo norte-americano estaria despejando, mas nada disso foi confirmado nem pelo governo norte-americano e nem pelos devs que têm acesso aos endereços autenticados da administração federal norte-americana. Ninguém confirmou que foi despejo do governo. O fato é que tem muita especulação no Twitter e muitos incautos achando que o governo americano estaria despejando algo em torno de 200 mil BTCs, mas isso não foi confirmado. Mas enfim, gente, voltando aqui no nosso gráfico, tirando esse pavio bizarro de hoje, a gente segue ainda dando vigência a essa cunha triangular. Se a gente considerar esse pavio, o nosso triângulo estaria revogado. O que a gente estaria desenhando aqui, ó, seria um grande fundo duplo, um grande W, né? Alguns vão ver um ombro, cabeça, ombro, mas aí seriam 2 ombros, né? Uma cabeça e 2 ombros, o que não é um padrão de topo. Por isso que eu vou deixar a gente desenhar mais 1 ou 2 candles aqui para tentar entender qual é a movimentação. Ombro, cabeça, ombro não daria, porque seriam 2 ombros, uma cabeça e 2 ombros, que seria, teoricamente, uma figura de topo. Por enquanto, segue vigente a nossa cunha triangular. No intraday, a BTC, como eu reportei, foi um reloginho. Os sinais todos fecharam no gain. Na seara fática, Ordinals da BTC, Ordinals e Bitcoin, já fiz um vídeo agora há pouco hoje, são ativos criptográficos que rodam na rede BTC, sem ser a própria BTC. São NFTs e tokens BRC20 que podem ser cunhados na rede blockchain da BTC, depois da atualização Taproot, que aconteceu em 2021, em que pese os BRC20 e as NFTs cunhados na blockchain da BTC não poderem interagir
com contratos inteligentes, já que não existe uma Bitcoin Virtual Machine. O fato é que muitas plataformas facilitaram a cunhagem desses ativos e criou esse frenesi com essa inundação de transações pendentes, agora 255 mil transações pendentes na blockchain da BTC. E validadores da rede ETH, da rede Ethereum, receberam um recorde de rewards na primeira semana de maio com a febre das meme coins. Foram 46 milhões de dólares distribuídos entre os validadores da ETH, 24.997 Ethers, por conta do frenesi das meme coins. Vamos ver quanto está o gás nesse momento. Gente, o gás está 67 GWI. Uma transação na Uniswap hoje não sai por menos de 41 dólares. Agora, nesse momento, não sai por menos de 41 dólares. Sempre que vocês forem promover transações na rede ETH, nunca esqueçam de olhar o alerta lá no MetaMask ou no Dex Wallet que vocês eventualmente usem para confirmar a transação de gás ali, o custo do gás. Porque às vezes o custo do gás supera até o ativo que vocês estão transacionando. E aí não faz sentido. E uma dica que eu dou, quando vocês forem usar a rede Ethereum, usem quando a Califórnia estiver dormindo, porque quando os californianos estão dormindo, o GWA cai bastante. Eu sempre deixo entrar madrugada adentro. Depois das 7 da manhã na Califórnia, esquece, isso aqui sempre fica mais alto. O oeste norte-americano responde por uma boa demanda aqui da rede ETH. Enfim, fica essa dica para vocês. Eu não faço nada enquanto a Califórnia está acordada. Eles pressionam muito a rede. E a volatilidade de hoje da BTC, que perdeu 27 mil dólares, foi um movimento puramente especulativo, justamente porque havia muitas posições no sentido long e a BTC não pode subir, não tem dinheiro para deixar todo mundo rico, ela precisa liquidar os ultra alavancados no sentido long para ela continuar a sua pernada impulsiva. Então, por isso que eu falo que a BTC sobe desabando, mas sobe, porque é preciso liquidar os alavancados no sentido long para ela continuar subindo. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os vendedores a descoberto agora têm como alvo os bancos de médio e pequeno porte. E isso vai aumentar a dificuldade desses bancos, porque ações em tesouraria estão virando pó e vai acabar impondo uma rodada de resgate pelo Fed. E o CEO da OpenAI, o Sam Altman, vai testemunhar perante o Senado Federal norte-americano na próxima semana, perante uma comissão que está supervisionando e tentando criar um esboço de marco legal para regulamentar a inteligência artificial. É o novo normal. E a Microsoft está apostando pesado no poder da fusão nuclear para produzir energia elétrica. Ela criou uma startup junto com o apoio, inclusive, do Sam Altman, que é fundador da OpenAI, a startup Helion Energy, que promete entregar energia a partir da fusão nuclear até 2028. Para quem não sabe, a fusão nuclear é a maneira como o Sol produz a sua energia. Ao contrário da fissão nuclear, que é a tecnologia que move as usinas termonucleares de hoje, a fissão nuclear, você divide o núcleo de um átomo e gera muito resíduo radioativo de longa duração. No caso da fusão nuclear, você funde dois átomos, dois átomos de hidrogênio, cria um átomo com um peso atômico mais pesado. É assim que a mãe natureza cria os elementos da tabela periódica. Então você funde dois átomos de hidrogênio, cria um átomo de hélio, funde dois núcleos de hidrogênio, cria um hélio. E só que isso libera nêutrons. E os nêutrons são resíduos radioativos de curtíssima duração, ou seja, é o santo grau da energia limpa. É uma tecnologia que cientistas, físicos sempre acharam que até há pouco tempo atrás a humanidade estaria há pelo menos 3 ou 4 décadas do controle total de todo o processo de criação de energia a partir da fusão e escalabilidade comercial. Só que a China criou o segundo sol,
mas é um projeto que ninguém sabe em que estágio está, porque na China tudo é secreto. Quando deixa de ser secreto é porque eles já estão explorando ou disponibilizando. A China vem fazendo isso em outras áreas, aeroespacial. A China já anunciou que vai até o final dessa década colocar uma estação permanente na Lua, mas a China, quando a gente fica sabendo, eles já efetivamente se expandiram, por assim dizer. Mas o fato é que a Microsoft acredita que essa tecnologia não está a décadas de distância, está logo ali na esquina e eles vão prometem fornecer energia a partir da fusão nuclear até 2028. Existem 3 grupos de países hoje correndo atrás dessa tecnologia. Os Estados Unidos estão bem avançados, a França liderando um consórcio de países europeus, a Austrália está mais atrasada, a China, como se sabe, já criou o segundo sol, já produz energia a partir da fusão nuclear, não se sabe se é escalável comercialmente. Mas enfim, gente, o mundo está maluco. Alguns analistas geopolíticos dão conta de que as nações que controlarem a produção de energia elétrica a partir da fusão nuclear vão dividir o poder geopolítico para a década de 30. Espero que o Brasil entre nessa corrida maluca. Mas enfim, a BTC segue acumulando. A gente está agora a 27.701. No 4 horas a gente fez uma movimentação bizarra com essa agulhada, mas segue de uma maneira geral desenhando aqui uma cunha triangular. Vamos abstrair esse pavio aqui que ficou bizarro hoje. O corpo real foi fortemente engolfado pelo corpo real de ontem, então isso aqui provavelmente vai redundar num retorno elástico em direção à linha d'água. Se a BTC voltar a estressar a região desse pavio, aí estaria desconfigurada essa cunha triangular. Mas vamos analisar isso para amanhã, porque aqui no diário também segue o corpo real engolfado pelo corpo real vendedor de ontem, então a tendência é que a gente volte a estressar a aresta superior. Vamos abstrair por enquanto esse pavio bizarro que levou a BTC para a mínima em 26.777 e que, se for novamente visitado a região do pavio, aí a gente tem que considerá-lo. Aí com certeza a gente vai estar desenhando uma outra figura, pode ser uma canaleta virtual de baixa, mas por enquanto não tem como antecipar, já que o engolfamento do candle vendedor de ontem ainda está vigente, o que mostra a perda desse ímpeto vendedor, em que pese esse pavio maluco que levou a BTC hoje para a mínima em 26.777. Amanhã a gente volta a analisar para ver como vai ficar a conformação do próximo pavio. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.